Unidade 2. Cultura. A pluralidade na expressão humana. Aula 7.2. Conteúdo. Ginástica. Ginástica circense. Habilidade. Compreender o circo como componente da ginástica. Olá, turmas, boa tarde, boa tarde especial aos professores, aos alunos, sejam bem-vindos a esse momento da aula e vocês já podem, lembrar que nesse momento nós vamos despertar o corpo, Já tiveram aula nesse primeiro momento, ficaram bastante tempo sentados, agora eu convido todos a levantar-se das carteiras. Convido os colegas professores também e vamos acompanhar os nossos movimentos. Aliás, nós estamos falando de ginástica e vocês sabem que a capacidade física que predomina a ginástica é a flexibilidade. E qual é o exercício que desenvolve a flexibilidade? É o alongamento. Então, vamos aos alongamentos, ok? Vamos iniciar sempre arrumando o corpo, mantendo uma postura ereta. Vamos esticar todo o corpo, entrelaçar os braços, entrelaçar os dedos, estender os braços à frente. Muito bem, vamos unir as pernas agora, elevar os braços, inspirar profundamente e expirar. Ok, turmas, muito bem, fizemos a lição de casa, E agora nós vamos continuar a nossa aula falando sobre ginástica. Essa ginástica, ela é uma ginástica diferente, mas vocês já podem imaginar por conta desse nosso cenário, Que cenário é esse? Onde é que nós estamos? Onde nós viemos fazer a nossa ginástica, os nossos exercícios de alongamento? Pois é, nós vamos falar sobre a ginástica circense. E o que é ginástica circense? É aquela que é realizada no circo. E nós estamos aqui nesse belo cenário com o circo. Mas vamos então saber o que é circo, Qual é o conceito de circo? Então o circo ele tem a sua origem, essa palavra tem a sua origem no latim, circus. E ela significa o quê? Circus significa circunferência.
e já dá para entender e relacionar essa circunferência, né? Já que o circo, ele tem o quê? Um ambiente circular, né? Você já olha, você já observa, né, que o espaço dele é redondo. Então, o circo é uma companhia em coletivo de artistas diferentes. Essa companhia em coletivo é uma reunião de artistas, né, de que cada um tem uma habilidade diferente e todos estão presentes naquele ambiente. É uma empresa, né? O circo, na verdade, é uma empresa com muitos artistas envolvidos. Cada um tem sua especialidade. E nós conhecemos as especialidades do circo, como o malabarismo, conhecemos o palhaço, as acrobacias, o monociclo, o contorcionismo, o equilibrismo, o ilusionismo. Então, tudo isso acontece dentro do ambiente do circo, certo? E eu pergunto para vocês, turma, vocês já foram ao circo? Vocês conhecem as apresentações e os personagens do circo? Então, durante a nossa aula, vocês vão conhecer todas essas apresentações e os personagens. Mas vamos dar uma olhadinha nessa imagem que tem algumas dessas apresentações. Nós estamos vendo que tem um elefante, né, que é o animal do circo, tem o leão, tem o domador, tem o trapezista, utiliza o monociclo, tem o cavalo, e todos eles, né, que fazem as apresentações, que fazem a alegria, a diversão, já que o circo é um ambiente de muita alegria. E logo embaixo nós estamos vendo o circo, nesse ambiente que eu falei para vocês, que ele é circular. Mas vamos conhecer o circo, eu trouxe para vocês conhecer o circo, então nós vamos conhecer a fachada do circo, vocês já podem ver, né, que é o circular, certo? Tem um picadeiro, o circo também pode ser chamado de picadeiro, né, um picadeiro circular, como nós estamos vendo, ao nosso entorno, certo? E então, mas dentro deles tem os assentos, né? Mas esse circo, ele é coberto com uma grande lona ou tenda, né? E a gente observa assim, já enxerga lá uma tenda. E aqui dentro, nós já estamos dentro do circo, onde tem todos os assentos ao entorno, né? Ao entorno desse círculo, onde a plateia se senta para assistir. E antigamente, se o circo era mais relacionado à presença de crianças, hoje o circo ele é um grande espetáculo e todas as pessoas de qualquer idade, elas gostam de frequentar, gostam de ir para o circo para assistir às suas apresentações. Então, esse é o ambiente do circo, o ambiente por dentro do circo, tá bom? Muito bem. E aqui onde eu estou é onde fica o apresentador e depois os participantes, todos aqueles artistas que realizam as apresentações, certo? Então, vamos relembrar esse circo, né? Que ele pode ser chamado de arena ou picadeiro circular. Dentro dele tem assentos, né? Em todo o seu entorno tem os assentos. E ele é uma grande tenda ou lona, coberto com lona. E as atividades circenses? Então, eu quero que vocês percebam a presença da ginástica nas atividades do circo. Então, nós temos as acrobacias, olha que lindas acrobacias, né? As acrobacias, elas são uma série, né? Uma série de coreográfica acompanhada de música, que legal, né? São apresentações, são feitas em forma de pêndulos, balanços com alta altitude, como vocês podem ver, e elas são feitas tanto em tecidos acrobáticos, como essa que vocês estão vendo, como também em trapézio. Então, no trapézio, nos tecidos acrobáticos, são realizadas as acrobacias. E o contorcionismo também é uma das apresentações mais esperadas do circo, né? Onde o artista, ele demonstra total hiperflexibilidade. Hiper já é muito grande, hiperflexibilidade no seu corpo. Eu posso chegar a ser um contorcionista
isso depende, se você já tiver uma predisposição à flexibilidade, se você treinar, você chega lá. Então, o contorcionismo é a arte de contorcer o corpo, demonstração de hiperflexibilidade do artista. Olha que lindo. Muito bem. Então, temos também o equilibrismo, demonstração de equilibrismo no circo. No equilibrismo existe uma ampla habilidade física e capacidade, como vocês estão vendo, de manter o equilíbrio, certo? Então, as apresentações de equilibrismo, elas são feitas em monociclo, é uma bicicletinha só com uma roda, em perna de pau, certo? Em perna de pau, e também em corda bamba, como vocês estão vendo essa apresentação, que é chamada de funambulismo. Então, funambulismo é esse tipo de equilibrismo que vocês estão acompanhando, certo? Muito bem. Além do equilibrismo, nós temos também o malabarismo. O malabarismo também é muito interessante de se assistir e parece que é uma das apresentações mais acessíveis, né, para você aprender. Então, no malabarismo, como vocês podem ver, o artista ele demonstra uma arte em manipular objetos com agilidade e com precisão. E quais são os materiais que eles utilizam para o malabarismo? São as bolas, são as claves, as argolas, as tochas, facas, serras, caixas. E elas são lançadas, esses materiais são lançados em padrões ou fazendo freestyles, ou seja, existe um tipo de exercício que ele é padronizado, mas tem outro que ele já é feito de forma mais livre, que é o freestyle, certo? Então, esse foi o malabarismo, que são as atividades, que são as apresentações, né, com os artistas circenses. Então, essas foram as atividades circenses que nós trouxemos para vocês e acredito que vocês tenham identificado aí os seus movimentos com os movimentos da ginástica também. Qual foi das atividades circenses que mais vocês identificaram, que mais chegou próximo dos movimentos da ginástica? Vocês são capazes de identificar? Então, depois vocês vão falar para a gente, certo? Muito bem. Então, depois dessa grande demonstração plástica, né, mostrando bastante plasticidade, né, que é o mesmo que acontece com a ginástica, que foi apresentada pela professora Jucimara, a ginástica rítmica, né, que também utiliza materiais, que cada uma ginasta ela apresenta com um material, mas quando eles apresentam em conjunto, eles utilizam todos os materiais, eles podem utilizar, então, e demonstram grande plasticidade no movimento. Então, o artista do circo também ele demonstra essa plasticidade, né? Que é a elasticidade, é a flexibilidade, certo? Conhecemos as atividades circenses e agora falamos que o circo, né, é uma grande empresa com muitos artistas que vivem nesse circo e com suas habilidades desempenham com grande plasticidade as atividades circenses. Agora nós vamos conhecer quem são esses artistas, né, que são os personagens do circo. Então nós vamos iniciar por um que tem grande visibilidade e que a gente fica assim impressionado com as coisas que ele é capaz de fazer. Então nós vamos chamar o ilusionista, então vamos mostrar o ilusionismo. Então, o ilusionismo é a mágica caracterizada pela arte de entreter uma audiência, criando ilusões que confundem e que surpreendem. Quando a gente assiste, né, a gente tem a impressão de que algo impossível acontecer. Então, o mágico, ele se apresenta, como vocês estão observando na imagem de um mágico, então ele se apresenta com poderes sobrenaturais, ele transforma coisas, ele tira animais de dentro da cartola, tira a moeda, transforma a moeda, tira uma moeda da orelha de uma pessoa. Então, ele faz coisas impressionantes, que realmente impressionam as pessoas.
Por isso o nome de ilusionismo. E aí, como é que acontece, né? É complicado, só assistindo mesmo. Muito bem. Então, um outro personagem do circo, e esse é o personagem mais engraçado do circo, né? Ele diverte e as crianças amam esse personagem. E os adultos morrem de rir com as suas trapalhadas. Então, o palhaço é um personagem que diverte, ele é lírico, né? Tem aquele jeito sentimental, ele é inocente, parece inocente, ingênuo, angelical e frágil. Essa é a aparência do palhaço, né? Ele se mostra dessa maneira. Ele não é só um personagem, ele é o próprio ator. Eu não sei se vocês lembram, eu creio que lembram, porque todo mundo assistiu uma novela que passou, né? E que tinha um personagem, que ele até morreu afogado durante as gravações da novela, e que ele era um grande palhaço, né? Ele era professor de educação física, e ele começou as atividades dele como palhaço. Ele iniciou essas atividades, né? Trouxe o circo para dentro da escola e começou, e nem ele mesmo sabia, como ele falou uma vez em uma entrevista, nem ele mesmo sabia que ele tinha tanto talento para o circo, tanto talento para aquele personagem. E era tão engraçado, ele fazia papel, geralmente os palhaços, eles são em duplas, e um é mais alto, outro é menorzinho, e se vestem de mulher, se vestem de bailarina, é muito engraçado. E ele tinha um rosto muito, assim, aparência de muito sério, mas de muito triste, sabe? Aquela aparência triste. É muito interessante. Realmente, o palhaço, ele é um ator. Ele se veste de vários personagens e isso encanta a plateia. Isso encanta principalmente as crianças, certo? Então, este é o palhaço. E vocês apresentaram aí com muita propriedade na interatividade. As turmas apresentaram esse personagem. Então, outro personagem também que encanta muito a plateia, né, pela sua plasticidade, pela sua flexibilidade, né, é a bailarina, são as bailarinas. Então, as bailarinas, elas demonstram grande flexibilidade e agilidade. E, além do mais, vocês estão vendo essa bailarina na imagem, se equilibrando em cima de um cavalo, e realmente acontece, tem essa apresentação, né? Tem esse momento em que o animal, também todo arrumado, como ele coloca o figurino do cavalo, e a bailarina, ela se equilibra numa perna só, em cima de um cavalo. Então, além da flexibilidade, da agilidade, ela também é uma personagem que tem muito equilíbrio. Então, ela encanta o público com a leveza nos movimentos, com a graciosidade e com o talento. E eu pergunto para vocês, esse personagem, a bailarina, ela pode ser identificada ou pode ser comparada a qual personagem da ginástica? A qual modalidade da ginástica? A qual ginasta? Da ginástica artística? Da ginástica rítmica? Todas duas, né? Tanto da ginástica artística quanto da ginástica rítmica, né? As ginastas, as atletas, elas precisam ter essa graciosidade, essa flexibilidade, a agilidade e o equilíbrio, assim como as bailarinas do circo. Então, assim, né, essa personagem se apresenta, né, com grande glamour e com grande encanto também para a plateia. Outro personagem, e o que corre mais risco dentro do circo, é o domador. Então, o domador é uma das profissões mais perigosas do circo. Vocês podem observar na imagem, né? O domador, ele está o quê? Está bem na frente de um animal feroz, que é um leão, né? Um dos mais ferozes de toda a selva. Então, o domador, ele faz espetáculo com animais selvagens dentro de uma jaula.
mas muitos também já se colocaram, quando eles são domados, totalmente domados, eles são colocados fora do seu ambiente, de uma jaula. Mas ainda não fizeram isso nem com um leão, nem com um elefante fazem, né? Mas com leão, tigre ainda não, pelo menos eu não sei. Então, os animais, eles são treinados e os números, eles são ensaiados. Então, o domador, ele consegue que os seus animais façam coisas espetaculares e difíceis, que é absolutamente correto que os animais selvagens, não domados, eles não fazem de jeito nenhum. Então, esse animal, ele é domado, ele é passado por treinamento durante muito tempo. O animal selvagem, o animal irracional, ele não tem o raciocínio, não tem o pensamento. É o que difere o animal irracional para nós homens, animais racionais, né? Mas ele tem o instinto. E então, quando ele, desde cedo, ele é treinado, ele é domado, então ele obedece o seu domador, certo? Então, ele faz coisas que nenhum outro animal que seja selvagem faz de jeito nenhum, obedece, né? Mas, mesmo assim, o domador, ele corre um grande risco. E dentro do circo, nós apresentamos naquele primeiro vídeo os animais, né? Logo no início das apresentações, os elefantes, os cavalos, tem macaco, tem cachorro, tem... O macaco sempre tem, ele sempre se apresenta, né? Bem interessante. Mas há uma controvérsia muito grande em relação à presença desses animais no circo. Será que a opinião é positiva? A opinião de vocês é positiva ou negativa em relação à presença dos animais? Então, existem muitas controvérsias, ou seja, opiniões, elas se divergem, as opiniões, elas se divergem. Então, a gente pergunta, né? Usar ou não usar animais nas apresentações do circo? Então, essa pergunta é relacionada aos animais e ao circo. Então, existem dois pensamentos, como eu falei para vocês, e a gente já observa essa imagem que tem ao lado, né, dos animais, são pernas de elefante, né, eles presos por correntes, e que machuca, que fere o animal, certo? E tira o animal do seu ambiente, do seu habitat natural, né? E traz para sofrer dessa maneira. Então, esses dois pensamentos, um pró e o outro contra. Os contras, né? Eles justificam esse pensamento essa opinião por conta dos maus tratos que acontecem dos animais, como vocês podem observar nas imagens. O abandono, muitas vezes eles abandonam, os acidentes que acontecem. E aí, os dentes desses animais, eles são precariamente cerrados, as jaulas são minúsculas e isso submete o animal a um estresse muito grande. Isso porque é um elevado custo para manter esses animais, né? Que imagina a quantidade de alimento que tem que ter por dia. E também já aconteceu muito e acontece muito ataque dos animais. Né? Um animal enjaulado, um animal submetido a um grande estresse, o que vai acontecer? Ele vai atacar, né? E os prós, os pensamentos prós, né? Aqueles que são a favor. Isso porque os circos com infraestrutura, eles têm recurso para manter seus animais, têm o auxílio de biólogos e veterinários, também tem documentação do IBAMA. Então, atualmente, algumas cidades, elas proíbem essa presença dos animais, como nós vamos ver na próxima cartela, né? Então, essa proibição, e a maioria dos municípios brasileiros, mas na maioria, ainda é permitida a exibição desses animais. Isso porque não há nenhuma legislação federal ainda.